Sejam bem-vindos. Torá, órgão e instrução e luz para as nações. Instrução de hoje, Provérbio capítulo 24, versículo 3. Instrução que Salomão nos traz hoje, ele faz uma comparação, uma alegoria da relação entre a construção da vida espiritual com a edificação de um lar, de uma casa. O texto em português está dessa forma: através da sabedoria é construída uma casa, e pelo entendimento ela é consolidada. A leitura em hebraico: Be-Hokmah, Ibane, Beit, Uv-Tevunah, It-Konah. Be-Hokmah, sabiamente. Ibane é constrói, mas a palavra construir é lebanot. Beit é casa ou lá. Uv-Tevunah é através de conhecimento, de entendimento, a compreensão. It-Konah é preparar ou vai planejar, preparar-se. Nós vemos que, independente de uma pessoa conhecer acerca da construção civil ou não, ele sabe que para uma casa ser construída há um processo gradativo. Primeiramente, precisa de toda uma estrutura, de todas as bases, os cálculos, a preparação ela deve ser feita de maneira calculada minuciosamente por alguém responsável e competente para saber até que ponto pode se edificar a altura dessa casa através do alicerce, da preparação da base. Então, o fundamento é o que vai fazer com que essa casa ela tenha uma estrutura maior. Primeiramente vem o baldrame, a estrutura, o alicerce, depois vem os pilares, que são as colunas, muitas das vezes o vigamento em algumas construções e o teto ou o telhado. Existem vários tipos de construção. Nós sabemos que existe construção de alvenaria, madeira. Muitas casas já foram construídas de palha, de feno. Existia antigamente as casas chamadas casa de taipa, que ela era feita apenas com toda a sua estrutura em madeira, amarrada com o chamado caruá, e depois ela era rebocada apenas à mão mesmo, com barro. Então existe vários tipos de edificação. E aqui nesse versículo, Salomão ele faz uma analogia da construção civil com a construção da vida espiritual. E aqui ele diz que sabiamente, sabiamente se constrói, sabiamente você constrói um lar. Então, como nós estamos vendo aqui que ele está falando de, ao mesmo tempo que tem a palavra beit, casa, temos a palavra também lá. Então, ele está falando a respeito da construção, tanto da sua vida espiritual, de um lar, de uma casa espiritual, para a morada do Eterno nessa casa espiritual, como de um lar, se tratando a respeito de lar, de família, de laços familiares. E ele diz que isso precisa ter um determinado conhecimento, tem que ter um preparo, uma preparação. Então, em todas as áreas da nossa vida, para podermos ter uma construção sólida, firme e durável, é preciso primeiramente haver um planejamento, é preciso que nós venhamos primeiro nos preparar. E essa preparação ela é feita através de uma corrente de tradição. Essa corrente de tradição são os princípios éticos e morais, são as instruções dos nossos pais. Aqui no caso, nós precisamos da estrutura que vem da Torá do Eterno, que vem diretamente do Eterno, para que essa casa ela seja durável. Então, essa é a instrução para nós hoje. Preparar-se e planejar-se. Um abraço a todos, tudo de bom, que o Eterno abençoe.